A nossa meta deve ser o infinito e não o finito. O infinito é a nossa pátria, o céu nos espera desde sempre. Essas palavras, venerável Carlo Acutis, ele é nosso venerável de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Esse menino de hoje é para mim um paradigma enorme. E por que eu digo isso? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito velha de alma, né? Eu gosto de pessoas mais velhas, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, eu gosto de aprender com as histórias, com as experiências. Eu admiro o senso de responsabilidade, de foco que essas pessoas mais velhas colocam nas coisas. Os meus amigos são mais velhos, o meu carro é de velho. Na igreja, o grupo que eu gosto muito de participar é o apostolado da oração, o Sagrado Coração de Jesus, juntamente com a música, mas o apostolado assim de maneira especial. E por que eu falo isso? Porque essa pessoa morreu com 15 anos e mesmo sendo tão jovem tem tanto para ensinar pra gente e a gente tem tanto para aprender com ela. E eu digo que é venerável porque a nossa santa e rica igreja tem um processo todo especial para declarar de fato uma pessoa santa. E esse processo se intensificou ali no final do século XVI, né? A reforma protestante no auge, e ela acusava muito a igreja de fazer santos, como se a igreja fizesse santos. A igreja, no seu processo de canonização, reconhece as pessoas santas. Mas esse processo, digamos assim, ele foi mais minucioso dessa época para frente. Até então, era uma coisa que ficava sendo analisada mais no seio da igreja. A partir dessa época e até agora, a igreja conta com a ajuda de profissionais, de especialistas para testar de fato os milagres relacionados àqueles santos e fazer disso um processo mais científico possível, se assim a gente pode dizer, né? E das 4 fases que se tem num caminho de reconhecimento de santidade, a primeira delas é servo de Deus. Então, uma pessoa vai ser o postulador do seu processo. No caso do Carlo Acutis, Nicolás Gori é postulador do processo dele. E aí o que acontece? É feito um estudo da sua vida pregressa, é uma pessoa de igreja, de caridade, isso, beleza. Então ela vai ser serva de Deus, é o primeiro estágio de todos. Passou de servo de Deus, você é então promovido para o estágio que ele está agora, que é o estágio de venerável, né? Então temos outros veneráveis por aí, Carlo Acutis, um dos veneráveis. Depois, para você se tornar beato, que seria o terceiro passo desse processo como um todo, aí já fica um pouco mais difícil. Precisa ter milagre atestado, né? É um pouco mais criterioso, o Papa tem que reconhecer, é por isso que demora tanto tempo. Santo Antônio, por exemplo, quando não tinha toda essa minuciosidade, não que não merecesse, Santo Antônio é outro santo que a gente precisa falar aqui que é demais, mas ele gastou 11 meses para ser canonizado desde a sua morte, 352 dias para ser mais exato. Nessa era moderna, o recorde fica com o Papa São João Paulo II, que foi canonizado 9 anos depois de sua morte. Mas, pois bem, depois, então, de venerável, beato e finalmente o 4º grau, a pessoa é santa e aí já se tem a certeza científica que ela está do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, à sua direita, né? Ou à sua esquerda, enfim. Mas vamos lá, né? Carlo Acutis, por que ele é tão especial e assim, o que ele fez de tão extraordinário? Pá, é santo! Nada. Nada que não possamos fazer, e é por isso que ele é tão especial. Ele deixa a santidade muito palpável. É um santo como a gente, é mais novo do que eu, essa criatura, nasceu em 91, né? E mostra pra gente uma simplicidade. Ele põe em prática aquela simplicidade que Santa Teresinha falava. O caminho de Deus é simples, é reconhecer a sua pobreza, é simples, simples, simples. É simples. Mas vamos lá. Nasceu em Londres em 3 de maio de 1991, logo em setembro muda com os pais para Milão, né? E lá em Milão ele se institui até o final da sua vida. Como eu disse, assim, não tem nada de muito estrondoso, né? Muito retumbante, né? Novamente Santa Teresinha falava que se retratava a vida dos santos como alguma coisa muito distante da nossa vida, e Carlo Acutis vem dizer justamente o contrário.
né? Então ele recebeu a primeira comunhão aos 7 anos, precisou de uma autorização especial, porque estava mais novo do que o previsto normalmente, e desde então ele se apaixonou pela Eucaristia. E eu diria que talvez o primeiro estágio da vida espiritual de Carlo Acutis se inicia aí aos 7 anos com a Eucaristia, mas ele vai sendo modelado em torno de uma oração que ele adquiriu desde então. E a fórmula dele era bastante simples, é o que ele chama do kit para a santidade, né? O que é o kit para a santidade? Missa todo dia, missa comunhão todo dia, chegava um pouquinho antes ou um pouquinho depois, ficava em adoração ali o Santíssimo, gostava muito, idolatrava, amava, venerava a Virgem Maria, mas é claro, qual grande santo que se é possível que se tenha notícia que não amava com tudo a Virgem Maria? Carlo Acutis é um exemplo disso. Então, missa todo dia, amava a Virgem Maria, como eu disse, chegava um pouquinho antes, um pouquinho depois, ficava ali em adoração, rezava o terço todo dia, se confessava uma vez por semana. Meu amigo, com uma fórmula dessa, não tem jeito, tá? O que aconteceu? Desse caminho de espiritualidade dele, nasceu de uma maneira muito genuína uma caridade que se transbordava nos outras pessoas, em forma de uma paz e de uma serenidade incrível. E assim, é possível ver isso de maneira muito prática, né? Estudando alguns vídeos, vendo algumas fotos. Existem vídeos dele, é um jovem como a gente, nasceu na mesma década que eu, viveu os mesmos desafios, as mesmas coisas que eu, né? É possível ver uma serenidade, uma alegria que você não consegue por si mesmo buscando as coisas desse mundo. É uma coisa notavelmente vinda assim do alto, sabe? Ele transparecer, ele transpor toda essa alegria, né? E assim, a caridade dele, eu até conversava com o meu sogro esses dias, a diferença, meu sogro muito culto, foi me explicar a origem da filantropia e a diferença disso com a caridade, né? É possível ver nele não uma filantropia, mas sim uma caridade genuína, um amor derramado aos irmãos como ninguém. E como que ele fazia isso? Né? De maneira muito simples, dentro da realidade dele, né? Sobrava comida no jantar, ele saía para distribuir isso para alguém ali que estava na rua. Na volta da escola ele conversava com os porteiros, ele acolheu bem os imigrantes, né? A Itália naquela época já estava cheia de imigrantes, ele conversava, acolhia, dava consolo para os pais, para os amigos dele cujos pais eram separados. E fora isso, trocava viagens, por exemplo, de diversão para Disney, né, para essas coisas, para Assis. Aliás, gostava muito de São Francisco, e São Francisco dando o ar da graça em mais um vídeo. Que legado, hein, São Francisco? Mais um. Gostava muito de São Francisco e morando ali na Itália, gostava muito de passear ali por Assis, né, e conhecer todas aquelas coisas. Era o seu lugar preferido de viagem. Então, vida de oração, vida de caridade genuína. E outra, caridade produto dessa oração. E aí tá aí talvez a diferença da filantropia. A filantropia, eu acho que ela é egoísta, você quer ajudar os outros, mas talvez para si próprio, não que não seja bem-vinda, mas é diferente. Isso é uma caridade genuína que nasceu de uma vida de oração muito intensa, de um amor pela Eucaristia muito verdadeiro, né? Fora isso, jovem normal, gostava de andar de bicicleta, de conversar com os amigos, né? De jogar bola, de passear com o cachorro, de viajar, tá aí de óculos escuros, né? Era um jovem que viveu toda a sua juventude de uma maneira muito magnífica e era um gênio dos computadores. Ainda no ensino médio já fazia leitura de artigos científicos, de informática, tanto é que isso o levou a criar um blog, né? Um site ali onde ele catalogou todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja, né? Ele tinha um sonho de conhecer na prática, de dar uma volta ao mundo conhecendo todos esses lugares. Infelizmente veio a morrer antes, né? Em 2006, 12 de outubro de 2006, foi diagnosticado inicialmente com uma cachumba, algo ali que poderia ser tratado, mas foi um diagnóstico errado, né? Depois descobriu-se uma leucemia fulminante
e não teve jeito. E ele já no leito de morte, né, e os médicos perguntavam, você não tem medo da morte, né, de morrer assim tão jovem? E ele naquela serenidade, naquela tranquilidade, ele falou, eu vou encontrar Deus, como que eu vou ter medo disso? E outra, eu sei que eu vou encontrar Deus porque eu não vivi um minuto nesse mundo fazendo alguma coisa que o desagradasse. Eu quero nem passar pelo purgatório, eu quero ir direto para o céu. E assim ele foi, morreu em odor de santidade. Aliás, essa questão do odor de santidade é um tema que a gente pode abordar nos próximos vídeos, porque isso não é a primeira vez que acontece. Tá? Foi feita uma exumação do corpo de Carlo Acutis aí no meio desse processo em 2019, em janeiro de 2019. Está incorrupto o corpo dessa pessoinha, né? E aí o que aconteceu? O milagre que o Papa Francisco assinou, decretou, né? Já está assim praticamente como que oficial, aconteceu aqui no Brasil, né? E por que eu digo praticamente oficial? Ele não é considerado um beato ainda porque não se celebrou. É como se ele não tivesse colado o grau ainda. Ele fez a faculdade, mas não colou o grau, né? Quando fizer a celebração de beatificação, teremos então Beato Carlo Acutis. Até então, né, ele não é beato, ele continua venerável, mas já está homologado, já está assinado pelo Papa, com o atestado como verdadeiro, o milagre que aconteceu aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul, paróquia de São Sebastião, em 2010, um menino que vomitava muito, né, tinha um problema congênito, 10 anos o menino, né, com o avô na missa e uma relíquia de Carlo Acutis lá exposta ao padre, que é o vice-postulador nessa causa dele, né, falou para os fiéis fazerem uma fila ali e pedirem alguma coisa. O menino virou pro avô e falou, o que eu peço? E o avô falou, peça para parar de vomitar. E ele, pois bem, encostou na relíquia e falou, eu quero parar de vomitar. E parou, né? Esse milagre foi atestado por médicos, foi homologado pelo Vaticano e é base para que nosso Carlo Acutis seja beatificado e fique aí um passinho da canonização, da qual eu prezo muito por estar vivo para ver esse menino ser canonizado ainda. Mas vamos lá, com uma história tão curta, tão intensa, tão possível, né? O que a gente pode aprender com Carlo Acutis, né? Eu listo primeiro uma coisa muito prática, que é o kit de oração desse anjo bom da internet, né? Desse guardião da internet. Terço, missa diária, confissão semanal. Meu amigo, não tem segredo, eu te desafio a fazer isso por 2 semanas. 2 semanas. Se você não tiver a sua vida diferente depois de fazer isso por 2 semanas, alguma coisa tá errado. Pode sentir a diferença, pode ter certeza que algo vai mudar. Tá? Outra coisa também é a serenidade, a tranquilidade. Gente, é possível ver isso nos vídeos, né? Na preparação que eu fiz aqui para fazer esse momento com vocês. O sorriso dele, o olhar dele é algo divino, assim, é algo de uma profundidade assim, tão intensa, tão bacana, tão única, tão divina, né, que não poderia ser desse mundo. É um santo sereno, alegre, mas uma serenidade que não foi buscada por ele próprio. Eu vou ser tranquilo hoje, vou ser sereno. Não, ele buscou isso pela oração. Uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz interior, é fruto de uma vida de oração coerente e sincera. Não tenha nenhuma dúvida disso. E aí eu te falo, se você está muito estressado, se você tem fama de nervoso, talvez te falta rezar um pouquinho para você ir tendo essa paz, essa serenidade tal como ele tinha. Terceiro ponto muito prático é colocar os seus dons em prática. Poxa, gostava de internet, era o gênio da informática da internet, usou isso, né, para agradar a Deus, criou o blog dos milagres eucarísticos. E assim, eu lembro de uma forma muito verdadeira e muito sincera de uma pessoa que soube fazer isso de uma maneira tão especial também, que é o meu pai, né? O meu pai hoje é a pessoa que eu conheço, que eu tenho mais admiração quanto a questões de negociação e administração. Não conheço, não tem ninguém no mundo que faça um bom negócio como meu pai faz, ou que administre, é síndico do prédio, é tudo mais. E aí, percebendo isso, como que ele usou isso pela igreja, né? Administrando o conselho da igreja, coordenando os ministros, fazendo a festa da Santana, como
desculpem os outros feceiros, mas como ninguém fez antes, né? Então, assim, eu tenho uma extrema admiração e cito aqui meu pai como exemplo, né? Que usou daquilo que sabe, não é falar, não é fazer uma oração, mas usou dos seus dons para a igreja. E você, qual que é o seu dom hoje? Como que você se descobre? O que você pode oferecer para a igreja? E aí eu entro com o quarto ponto, que é a originalidade. A gente tem que se descobrir para saber como se doar, né? E aí tem uma frase do próprio Carlo Acutis que diz assim: Deus nos faz únicos, Deus nos faz originais e nós morremos como fotocópias, né? Muitas vezes a gente morre, né? E a gente morre talvez não no sentido literal, mas a gente morre aqui mesmo, a gente morre estando de pé, né? Buscando imitar pessoas que não vão agregar nada, que não tem nada de especial, que não buscam as coisas do alto, né? Então, descubra o seu dom, tenha a sua originalidade, né, para dissipar paz, tranquilidade e graça, para ser reflexo de Deus, como foi Carlo Acutis, um santo do nosso tempo, um jovem que a gente tem muito que aprender. Venerável Carlo Acutis, da qual eu espero ver ainda a sua canonização, rogai sempre por nós. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no nosso canal, né? Siga a gente no Instagram, deixe seu comentário abaixo, qual outro santo que você quer ver. Eu sei que eu estou devendo alguns outros ainda, mas vai saindo devagarzinho. Um abraço, até mais, tchau, tchau.